Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia que tem assunto pra caramba, porque a gente vai falar da compra, da aquisição da Warner pela Netflix e de toda a repercussão que aconteceu na sexta-feira e que já está acontecendo hoje também, não só na queda das ações ligadas ao cinema, na queda de outros concorrentes também, mas nas discussões que se tem em relação a essa concentração de poder, principalmente na mão das empresas de tecnologia. Então a gente vai falar sobre isso hoje, mas também vamos falar do tal do efeito Flávio, o efeito ali da fantástica fábrica de casos de família, que parece que a direita está meio rachadinha ali e isso está causando um pouquinho de furor no mercado financeiro. Então a gente vai comentar também esse assunto com vocês, além do nosso tradicional relatório Focus e alguns assuntos que ficaram também ali da sexta-feira, o PMI, a própria produção industrial de fato. Então a gente vai falar tudo isso se eu conseguir manter a voz até o fim do programa sem ter uma crise de tosse hoje, hein? Então vamos lá que tem assunto pra caramba pra falar. Então, vou começar já pela agenda pra gente não perder tempo, porque hoje o programa tá longo. Então vamos ver já o que saiu, o que tem para sair hoje na nossa agenda, na nossa segundona, como a gente começa a semana, porque meia-noite na China teve balança comercial, exportações e importações já divulgados bem cedinho na virada do dia. Às 4 horas da manhã na Alemanha, tiveram os dados de produção industrial sendo divulgados, então aqui dados também já conhecidos. 8 horas da manhã no Brasil saiu o IPCS da primeira quadricemana de dezembro. IPCS é semanal, por isso que é S, e a gente já conheceu os dados dessa primeira semana de dezembro. Esse dado normalmente fica um pouco mais em segundo plano, não é um dado que ganha tanta relevância na agenda. Às 8 horas da manhã na França, teve o índice de preços ao consumidor da OCDE, e ele é divulgado na França justamente por ser da OCDE, e aí a gente já sabe como é que ficou a inflação ao consumidor nos países membros. Mas vamos seguir, porque tem mais agenda vindo por aí. Às 8h25 saiu o nosso conhecido relatório Focus, esse velho conhecido nosso, sai todas as semanas e hoje não foi diferente. Sem muitas mudanças também o relatório Focus, mas a gente vai chegar lá, eu acredito. Se a gente não chegar, amanhã eu conto para vocês como é que ficou o relatório Focus. Às 3 horas da tarde, aqui no Brasil, tem balança comercial semanal. Essa também, velha conhecida nossa, sempre dá as caras aqui às segundas-feiras. E às 15h30 no Reino Unido, quem fala é Claire Lombardelli. Ela participa de um evento lá na London School e ela vai falar sobre política monetária, já que ela é a vice-presidente de política monetária do Banco da Inglaterra. Uma fala aqui que talvez não ganhe também primeiro plano, mas está aqui na agenda. O que eu sinto da agenda hoje é que, assim como nos outros dias, e conforme eu já falei para vocês, conforme a gente vai chegando perto do final do ano, vamos chegando perto do Natal, do Ano Novo, os indicadores começam a perder um pouco o ritmo da divulgação muda um pouquinho. Isso faz com que a gente tenha quase ali um marasmo de fim de ano, a liquidez cai bastante, os dados acabam ficando ali um pouco mais lentos na divulgação, até porque as pessoas costumam se posicionar um pouco antes do fim do ano para passar as festas, e isso já começa a aparecer agora no comecinho de dezembro. Vai piorar, tá, gente? Isso vai piorar, mas já começa a dar sinais aí de cansaço. Não só a gente está cansada, mas acho que a agenda está cansada, os indicadores econômicos estão cansados, está todo mundo querendo se posicionar mesmo para passar aí os feriados e as festas de fim de ano com um pouco mais de tranquilidade. A gente já começa a sentir um pouco isso. Nessa ausência de indicadores,
alguns pontos acabam ganhando um pouco mais de relevância até do que eles deveriam. Eles ganham mais peso do que deveriam. E a gente vai falar um pouco sobre isso, e eu não vou falar do fechamento agora, porque eu vou falar de fatores que movimentaram muito a sexta-feira, que acabaram ganhando as manchetes, e depois a gente vê os efeitos desses fatores, o que eles causaram nas bolsas e nos mercados de forma geral, e que discussões que foram trazidas justamente por esses fatores que ganharam aí as manchetes e as divulgações. O primeiro deles é justamente a compra da Warner, Discovery, HBO pela Netflix. Porque a Netflix comprou a Warner Bros. E a Warner Bros. Não é só Warner, né? É Warner Discovery, inclusive, que é chamada. Mas o que tem lá dentro? Tem a Warner, que faz filmes que vocês conhecem, né? Então, tem ali Harry Potter, tem uma série de franquias da DC Comics também, que estão ali dentro do guarda-chuva da Warner. Tem a Discovery, que também está dentro desse guarda-chuva. E a HBO, que tem Game of Thrones, A Casa do Dragão. Então, uma série de conglomerados ali, um conglomerado com uma série de empresas, melhor assim, dentro desse guarda-chuva. E essa compra foi inclusive muito polêmica, tinha toda uma discussão se a Netflix ia realmente comprar a Warner e o guarda-chuva todo ali, ou se a Paramount ia comprar a Warner e o guarda-chuva todo. E essa disputa estava acontecendo ali, enquanto estava à venda a Warner Bros. Quem ganhou a disputa foi a Netflix, que vocês estão vendo aí, foi quase 83 bilhões de dólares essa compra. E a compra foi feita por uma gigante do streaming, como está falando o New York Times. Foi notícia no New York Times o fim de semana todo. E por isso que eu resolvi trazer, não só porque derrubou a Paramount, sexta-feira a Paramount caiu bastante, as ações da Paramount desabaram, mas não só isso. As ações de empresas ligadas ao cinema, como por exemplo a Cinemark, também começaram a ter uma derretida na sexta com a notícia, porque o mercado começou a discutir se a gente vai ter uma diminuição de filmes levados às salas de cinema. E aí essa discussão ganhou uma grande repercussão e fez com que as ações de empresas como Cinemark caíssem nessa expectativa de menor lucro se você tem uma empresa de streaming detendo essa distribuição dos filmes que normalmente vão para os cinemas. E aí a gente pode estar falando de próprias franquias ligadas ali ao Harry Potter ou as franquias ligadas aos heróis. Isso virou ali uma grande discussão na sexta e por isso as ações de cinema acabaram caindo bastante também junto à Paramount, que não ganhou a disputa e que sai enfraquecida dessa história. E a Netflix, claro, sai aí fortalecida com mais um braço, né, mais uma grande distribuição, tanto de filmes como de séries, tomando ali um espaço do mercado. Ainda precisa da aprovação e da bênção, como foi divulgado durante o fim de semana, do governo do Trump, e parece que ele não gostou muito dessa história, falou que a Netflix vai ficar com uma fatia muito grande do mercado, então isso ainda vai para o crivo do antitrust lá nos Estados Unidos, para ver se não é um monopólio ou uma fatia realmente muito grande na mão de uma empresa. E eu vou puxar uma discussão daqui a pouquinho com vocês sobre outros aspectos que a gente pode tirar dessa história. Mas antes, o nosso departamento de memes separou aqui para vocês um meme sobre a Netflix, porque a gente recentemente teve toda aquela discussão que a Netflix falou que não tinha ido bem, porque teve que pagar imposto aqui no Brasil. Para quem não sabe, a Netflix entrou numa disputa para não pagar alguns impostos que são cobrados de empresas ligadas a cinema, enfim, ligadas ao cinema aqui no Brasil. E eles perderam. E vão ter que pagar como todas as outras empresas de mesma natureza. E aí eles justificaram que isso que derrubou o balanço deles. Então a gente está aqui, ó. Entenda a pessoa ali toda tristinha, toda pedindo dinheiro. Entenda a reclamação da Netflix sobre cobranças de impostos no Brasil. E aí essa discussão aconteceu, eles falaram que foi isso que trouxe um resultado ruim, mas eles também não se planejaram.
que eles poderiam perder e não provisionaram essa despesa. Então poderiam ter se preparado melhor, Netflix. Mas aí a gente tem logo depois todo malandrão ali, ó, Netflix fechando o acordo da Warner para comprar, né, Warner Bros. Discovery por 72. 72 foi até o primeiro lance ali, né, o lance de concorrência, vamos dizer assim, tá concorrendo com 72, mas o negócio no final saiu 82 bilhões. Então, você vê que tem toda essa, né, essa choradeira por um lado quando é para pagar um imposto, uma coisa que não foi provisionada, mas parece que não estava tão ruim assim, né? Senão não teria dinheiro para comprar a Warner logo em seguida. Não deu nem 2 meses, eu acho, de toda essa discussão com outra. Mas o que eu queria até falar para vocês aqui, eu discuti com vocês para a gente refletir junto, é que tem uma grande questão sendo levada em consideração quando a gente fala dessas aquisições que estão acontecendo, dessa concentração do poder, porque quando a gente olha no limite, e tem alguns analistas inclusive falando sobre isso, quando a gente olha no limite ali, são empresas de tech, não são empresas normalmente conhecidas da mídia ou de distribuição de mídia, que estão concentrando esse poder. Então, quando a gente pega os grandes streamings hoje, o que a gente tem? A Amazon, que não era uma empresa da mídia, ou de mídia, era uma empresa de tecnologia. A gente tem a Apple, que tem a Apple TV também, que acaba sendo uma empresa de tecnologia. E a gente tem o Netflix, que surgiu lá no passado como uma empresa de streaming, também mais ligada à tecnologia, distribuindo o catálogo. E aí, mais do que a produção do conteúdo, o que está sendo discutido hoje nesse assunto, e desde o fim de semana eu li bastante sobre isso, várias pessoas falando sobre isso, é como você tem a concentração da mídia e da distribuição dessa mídia na mão de empresas de tecnologia. E como isso é uma concentração de poder, porque mais do que você ter ali a produção do conteúdo, é o que você escolhe distribuir nas suas plataformas, isso sem contar todos os dados que são coletados de hábito, do que as pessoas gostam, o que elas assistem, o que elas não assistem, que você vai formando ali todo um banco para saber o que as pessoas querem assistir, mas mais do que isso, né? Não tem só toda essa questão de algoritmo. Mais do que isso, você concentra o poder de distribuição. Então é você que decide, ou as empresas de tecnologia hoje que estão concentrando esse poder de decidir o que chega na casa das pessoas ou não. E existe toda essa discussão, além do enfraquecimento dos cinemas e do que chega às salas, o que não chega. Então existe toda essa discussão em relação a essa concentração de poder na mão das empresas de tecnologia, das empresas grandes de tecnologia dos Estados Unidos. E elas nesse papel de decidir o que vai, o que não vai, o que chega, o que não chega, o que é distribuído, o que não é, além da produção de conteúdo, vai para além disso, para além da criação do conteúdo. Inclusive, eu separei uma frase aqui de uma pessoa que deu entrevista sobre isso, Morrissey. Ele falou assim: no fim das contas, o conteúdo não é o rei, a distribuição é o rei. Em entrevista que ele está falando sobre essa concorrência no espaço do streaming por conteúdos ali que podem diminuir, que podem inclusive ficar marginalizados, e as produtoras aí só sendo fornecedoras de matéria-prima, até uma lógica de comoditização do conteúdo, e a grande questão aí sendo a distribuição da mídia, né? Quem detém esse poder ou não. Até colocaram aqui um tweet do Kleber Mendonça Filho na tela falando sobre esse assunto. Eu vou continuar garantindo em contrato uma janela de pelo menos 3 meses para os meus filmes, podendo a janela ser aumentada ou diminuída em comum acordo. Se as salas de cinema começarem a fechar, meu filme será exibido exclusivamente nas que irão permanecer e nos países que defendem frontalmente a experiência de ir no cinema. Se todas as salas de cinema fecharem e sobrar São Luís, Cine Brasília e Cinemateca, o filme poderá ser exibido nessas salas durante os meses antes de chegar no streaming. O streaming é uma nova espetacular forma de ver filme, mas o streaming não pode ter
o poder de acabar com a cultura da sala de cinema. São os cinemas que constroem o caráter e a história de um filme. E para quem não sabe, aqui uma curiosidade, Kleber Mendonça Filho sempre coloca ali as salas de cinema como um fio condutor das suas histórias. No filme Agente Secreto, a sala de cinema aparece ali com até um certo protagonismo. Para quem assistiu Retratos Fantasmas, é disso que ele está falando também, das salas de cinema ou das coisas que vão deixando de existir ao longo do tempo e viram ali Retratos Fantasmas. Ele faz um paralelo incrível, inclusive, com História Oral nesse filme, e ele fala sobre essas salas, essas coisas que vão deixando de existir. Ele faz até uma analogia ao cachorrinho que latia no fundo dos seus filmes e que ele não está mais lá. Então ele fala muito sobre essa importância da sala do cinema para até essa difusão de cultura e que elas vêm perdendo espaço ao longo do tempo e muitas fecharam. Ele fala muito do cenário de Recife ali, mas você pode pensar que isso aconteceu massivamente. Quantas salas de cinema daquelas de rua também não deixaram de existir em São Paulo ou em outros estados? Então é uma discussão, sim, muito pertinente e que acaba moldando realmente o que chega e o que não chega às pessoas. Porque se a pessoa não assina aquele streaming, ela não vai assistir o filme, aí força a pessoa a assinar, e quem não consegue assinar, enfim, é uma discussão bastante relevante que eu acho que vai se arrastar por algum tempo e espero que sim, as pessoas defendam as salas de cinema, porque como Kleber Mendonça, eu também gosto muito de ir ao cinema, de ter a experiência de sair de casa para assistir um filme numa sala de cinema com outra experiência que não na minha casa. Mas isso é discussão que a gente pode ter, inclusive durante o programa todo. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês é justamente essa concentração de poder nas empresas de tecnologia, principalmente nessa distribuição, e como isso pode afetar ou não o que chega até as pessoas. Para além, inclusive, do antitrust, porque pode ser que cheguem à conclusão que o poder está muito concentrado e não deem essa tal bênção. E isso são cenas dos próximos capítulos e assim que acabar, a gente traz para vocês. Mas até agora, a gente tem essas duas discussões ocorrendo paralelamente. Vamos falar de um outro assunto que mexeu com os mercados na sexta-feira, mas aqui já vindo para o nosso Brasilzão e para os nossos casos de família, porque na sexta-feira, Flávio Bolsonaro se colocou como candidato à presidência. Isso já foi, inclusive, falado posteriormente que ele tem um preço para tirar a candidatura, que o preço é a anistia do pai, então ele quer ali o pai concorrendo à presidência, mas que ele lançou a sua candidatura para tentar forçar essa situação e gerou um desconforto no mercado enorme. Foi até chamado de efeito Flávio, mas eu prefiro falar que é a fantástica fábrica de casos de família ou a fantástica fábrica de planos falíveis, porque eles não são infalíveis, eles vão falhar e espero que continuem falhando, porque não é a primeira vez que eles tentam fazer alguma manobra para salvar o pai. Já tentaram com o Donald Trump e não deu certo, já tentaram forçando ali algumas desavenças diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos, se metendo onde não foram chamados, não deu certo. E agora tem essa questão da candidatura quase que forçada fake aí, para não só enfraquecer toda essa discussão que se tem do próximo candidato da direita, extrema-direita aqui no Brasil, que ainda está muito em aberto, tem governador se estapeando para isso, e como eu falei, parece que está meio rachadinha, né, a direita se falando principalmente de Flávio Bolsonaro aí, parece que está meio rachadinha, mas isso, nessa treta, gente, eu tô pela treta. Eu tô tipo o patinho segurando pãozinho, pensando, briguem, desgraçados, briguem, porque você tem, né, governadores realmente saindo no tapa para ver quem vai ficar com esse espólio, tem a Michelle Bolsonaro querendo também ficar com o espólio, aí tem a treta com os filhos também querem sair como protagonistas nessa história, e nessa treta toda eu realmente tô pela treta. Mas o mercado financeiro não gostou, não digeriu bem essa candidatura ou pré-candidatura, porque tirou o Tarcísio do foco. E a gente sabe a torcida que existe para que Tarcísio seja o candidato presidencial em 2026
e toda a torcida do mercado financeiro para que isso prospere. Inclusive, eu li uma matéria que eu nem sei se eu acabei fechando, mas eu tinha separado para vocês, mas muito provavelmente eu fechei durante a manhã, que falava, era uma análise de uma pessoa de mercado, e aí ele fala assim no meio da entrevista, porque o mercado financeiro é apolítico. A gente sabe que, primeiro, ninguém é apolítico. A partir do momento que você tem suas vivências, que você tem suas experiências, a sua vida, o que constituiu sua vida, você já tem uma opinião. Ninguém é neutro. O máximo o shampoo, o detergente ali são neutros em pH, mas nada é neutro. Tudo tem viés. E o mercado tem viés sim e já deixou isso explícito uma série de vezes. Essa é mais uma vez que isso fica explícito. Que eles têm um candidato preferido sim, e que eles gostariam que esse candidato não só concorresse, mas ganhasse. Então, o mercado tem lado sim, tem viés e está muito, mas muito longe de ser apolítico. Mas o mercado gosta de se pintar como técnico, de colocar ali o coletinho e fingir que é neutro. A gente aqui, eu, você, a audiência, a gente sabe que isso é mentira. Mas o mercado bateu nessa tecla, que não era por aí, mas que eles têm gostariam que tivesse uma mudança de direção política por conta das contas públicas. Aí o mercado já mete o fiscal no meio, embora isso não faça nenhum sentido. Mas já começa a entrar nessa rodada das justificativas. Parece que eles rodam ali a roleta e falam, o que cair aqui, caiu. E aí a gente usa isso de coringa ali e de justificativa para falar por que a gente quer colocar candidato A ou candidato B na presidência, ou porque a gente prefere A ou B, justamente para não se colocar como político. E a gente sabe que tudo é político. A partir do momento que você existe sim política e você é um ser político nesse sistema. Mas o mercado quis tentar driblar tudo isso com uma justificativa estapafúrdia. Mesmo assim, mesmo eles se considerando apolíticos e sem viés e sem lado, a nossa bolsa desmaiou e derreteu com Flávio Bolsonaro na sexta-feira. Então a gente teve dois condutores ali de setores específicos em Nova York. Uma delas era a tal da Avada, que é equity, porque teve lá toda a aquisição do Netflix e da Warner. Mas aqui do lado brasileiro, os setores domésticos sofreram bastante por conta desse chamado efeito Flávio Bolsonaro. E a gente separou aqui também, hoje nosso departamento de memes estava afiadíssimo de manhã e a gente montou uma imagem para vocês do tal do casos de família aí, que temos de um lado o Flávio Bolsonaro sendo acudido porque desmaiou junto com a bolsa, o nosso Tarcísio não é querido, mas o Tarcísio aqui, governador de São Paulo, no meio dessa discussão toda, e o Bolsonaro, carta fora do baralho aí, de cabecinha baixa e com o traje que deveria ter. Então você tem toda essa discussão em relação a quem vai pegar esse espólio do Bolsonaro na direita e que se estapeiem mais e rachem cada vez mais vocês. Mas vamos ver então como ficou agora sim no nosso fechamento de mercado a Bolsa Brasileira e nova-iorquina e o dólar, que estava ali inclusive operando abaixo até dos R$ 5,30 ou muito perto disso, e acabou indo para 5,46 com todo esse efeito reverso que a gente teve na sexta-feira, um efeito rebote aí, porque a nossa bolsa de manhã caminhava para mais um recorde. Ela estava ali perto dos 166 mil pontos, estava indo muito bem a bolsa de manhã. Quando sai a notícia do Flávio Bolsonaro, ela desmaia, como uma grande alusão aqui ao senador, e ela fecha em 157.369 pontos. O dólar vai para 5,43, refletindo justamente essa insatisfação do mercado com o anúncio. Mas, gente, eles são apolíticos, tá? O S&P 500 subiu 0,19 e a Nasdaq 0,31. Claro que a gente tem aquele efeito de Netflix ali até em uma leve alta, mas as outras empresas concorrentes, como eu falei, e empresas ligadas ao cinema caindo bastante.
não suficiente para levar qualquer um dos índices aqui para o terreno negativo, mas é um ponto de se falar principalmente em subsetores e nesse efeito que existe nos mercados de forma geral, embora por lá o sentimento positivo tenha sido reforçado pela expectativa, na verdade, de queda dos juros. Então a alta das bolsas foi explicada justamente por essa expectativa de continuidade dos cortes que deve acontecer nessa semana. Só para trazer aí atualizações para vocês, hoje a bolsa já sobe 0,91, justamente por essa justificativa de Flávio Bolsonaro falar: eu retiro minha candidatura, se isso, se aquilo. E aí o mercado viu que talvez ainda tenha um caminho para que eles emplaquem a preferência deles, pelo menos na corrida, porque eu acredito que vai perder e assim eu espero, mas na corrida presidencial de 2026. Não vai dar tempo da gente falar do restante, mas eu prometo que amanhã a gente passa por todos esses assuntos, porque agora eu tenho que dar um recadinho para vocês. Hoje abre a nossa nova turma da primeira pós-graduação do ICL, uma pós-graduação que foi um sucesso, que mostra como repensar o Brasil, que mostra como é que a gente pensa o Brasil e a história do Brasil, né, ao longo do tempo. E a gente abriu essa segunda turma da nossa primeira pós. Então, se você não quer ficar de fora, vem repensar o Brasil aqui com a gente, não só o Brasil, mas a sociedade, a política e a história. No dia 14 de dezembro, domingo, às 8 horas, a gente vai ter esse lançamento da segunda turma dessa pós, que foi um estouro. Eu tenho certeza que vocês não querem ficar de fora. Então, vocês podem participar gratuitamente da aula e para isso é só se inscrever em iclmercado.com.br que vocês ficam por dentro de tudinho. Nem vou colocar o QR Code aqui, mas vocês já sabem que o link é iclmercado.com.br. E agora eu entrego para os nossos vizinhos de cima do rolê ICL, porque o William De Luca e Guga Noblat já estão a postos para receber vocês. E amanhã a gente volta para falar o que deve mexer com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá, pessoal. Quando a primeira turma da pós Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História começou, a gente não imaginava, mas estava construindo um dos movimentos mais potentes de formação crítica do país. Foram mais de 5.000 alunos matriculados em 2025. A pós-graduação do ICL, em parceria com a FESP-SP, se transformou em um projeto revolucionário e transformador no Brasil. E o mais impressionante é que todos passaram a enxergar o Brasil de uma outra maneira, com método, com contexto, com profundidade. No dia 14 de dezembro, num domingo, às 8 horas, vamos abrir a nova turma de 2026 e as inscrições com condições exclusivas de lançamento. Essa é a sua chance de fazer parte dessa revolução no pensamento brasileiro, ao lado dos maiores intelectuais do nosso país. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.